Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a essa transmissão do Momentos de Luz aqui do SECLE. Esperar dar 21 horas, que aí a gente começa a nossa fala. Desejando a todos aí um excelente restinho de noite, né? Que nosso divino amigo Mestre Jesus possa continuar nos abençoando, nos protegendo, nos amparando e fazendo de nós instrumentos úteis da seara dele, né? 5 segundinhos. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, a essa transmissão e a quem vai também assistir posteriormente, né? Sejam todos bem-vindos. Então, já deu 21 horas, que possamos ficar na paz do nosso divino amigo Mestre Jesus. Esse momento, nesse finalzinho de noite, é tão importante, né? Que faz a gente, assim, já ir nos preparando para esse nosso momento de desdobramento de sono, onde a gente já entra no sono com um clima de paz, um clima de reflexão, e facilita para que o nosso anjo da guarda possa nos levar para locais onde a gente pode, onde nós possamos ser úteis, onde a gente vai ali ter refrescos, né, acerca da nossa tarefa aqui no mundo físico. Então, o assunto da noite de hoje, meus irmãos, é Gigantes da Alma. É um assunto da Joana de Ângeles que está lá no livro O Homem Integral. Esse assunto, esse termo, né, Gigantes da Alma, ele teve origem com um psicanalista cubano, Emílio Mira e Lopes, que ele usou esse termo para designar 4 emoções em nós, que quando elas estão em desalinho, em desequilíbrio, faz com que a gente perca o nosso rumo aqui pessoal, o nosso desenvolvimento pessoal. Ele diz que o medo, a ira, o amor e o dever são essas forças que, quando mal utilizadas, quando em desequilíbrio, faz a gente atrapalha o nosso desenvolvimento pessoal. E veio a Joana de Ângeles, sabiamente, nos falar, lá nesse livro que eu já citei, O Homem Integral, que nós também temos 4 gigantes da nossa alma, são forças que, quando também estão em desequilíbrios, atrapalham o nosso progresso, porém espiritual, né? Faz com que a gente que a gente atrapalhe o nosso progresso e também talvez nos comprometa a nossa reencarnação. Ela fala que o primeiro gigante da nossa alma é a rotina. Ela diz assim que a rotina ela é como uma ferrugem que corrói, arrebenta e retira daquela pessoa que é muito arraigada à rotina o entusiasmo de viver, os estímulos para enfrentar novos desafios, usando como desculpa segurança. E é verdade, quantas vezes nós, utilizando desse subterfúgio de segurança, nós ficamos ali muito arraigados à rotina. E quando isso acontece conosco, quando a gente fica muito preso à nossa rotina, nós nos impedimos, meus irmãos, de viver novas experiências. Se eu faço sempre as mesmas coisas, dos mesmos jeitos, eu já bolei planos, eu já tenho ali todas os detalhes, os pormenores, eu já sei, já tenho todos os esquemas de como eu vou fazer determinada atividade, de como eu vou lidar com determinadas pessoas que já faz parte do meu círculo. Agora, quando nós nos permitimos experiências novas, nós estamos fazendo com que nós fiquemos abertos a conhecer novas pessoas. E aí a gente vai desenvolvendo nossa inteligência, vai desenvolvendo o nosso sentimento, porque se eu estou conhecendo pessoas diferentes, logo eu vou ter que prestar atenção na pessoa para bolar ali esquemas, para arquitetar planos, arquitetar ali esquemas para eu saber lidar com aquela pessoa. E nessa observação e nessa construção de jeitos para lidar com aquela pessoa, nós vamos desenvolvendo o nosso sentimento, vamos desenvolvendo ali a nossa inteligência. O contrário, quando a gente fica muito preso, nós não nos abrimos, nós não ficamos dispostos a esses novos relacionamentos, aprender coisas novas, sem contar que quanto mais monótona é a nossa vida, mais chances há da gente desenvolver algum problema cognitivo. A ciência já sabe que quanto mais a gente aprende coisas novas, quanto mais experiências diferentes a gente tem, nós estamos fazendo com que os nossos neurônios, eles vão fazendo ligações diferentes, sinapses diferentes, e isso faz com que o nosso cérebro mantenha ali a sua plasticidade. E é um antídoto, e é um remédio
contra a demência, contra o mal de Alzheimer. Olha que interessante. Então, a Joana de Ângeles, quando ela fala que a rotina ela é um gigante da alma, é nesse sentido, porque ela nos engessa e impede que a gente aprenda coisas novas, engessando o nosso intelectual e engessando também o nosso sentimento. E ela diz que o antídoto contra esse primeiro gigante da nossa alma é justamente a criatividade e a renovação. Se a gente está percebendo que nós estamos muito apegados a essa rotina, por que nós não podemos nos dispor a fazer algum trabalho novo? Eu queria tanto aprender a dançar. Por que a gente não matricula, então, numa aula de dança? Nossa, que vontade que eu tenho de fazer um curso de culinária. Ora, pois então nos matriculemos no curso de culinária. Tudo isso nós vamos ter a oportunidade de desenvolver a nossa inteligência e de também conhecer pessoas novas, aumentar o nosso círculo de convivência, aumentando aí as nossas possibilidades do desenvolvimento da nossa moral, do nosso sentimento, porque eu vou entrar num relacionamento com uma pessoa diferente, né? Então, cada vez que nós estamos abertos e dispostos a experimentar coisas novas, nós estamos deixando esse gigante da alma, que é a rotina, um pouco de escanteio. É como se a gente estivesse vencendo esse gigante que é a rotina. E começa, meus irmãos, por coisa pequena. Eu tenho uma resistência com comer verduras. Começa com uma rodela de tomate, nos permitindo colocar uma rodelinha de tomate no nosso janta, no nosso almoço, e é algo que a gente já pode comemorar, porque era uma resistência que nós tínhamos e nós nos abrimos para experimentar coisas novas, experimentar sabores novos, experimentar locais novos de viagem, né? Tudo isso são os antídotos contra esse primeiro gigante que é a ferrugem, que é a rotina, que é essa ferrugem, né, no nosso coração e na nossa inteligência. O segundo gigante que a Joana de Ângeles fala para nós é a ansiedade. Ela diz assim, que não se deixando vitimar pela rotina, o homem tende às vezes a assumir um compromisso ansioso que o desgasta, dando origem a processos enfermiços que o consomem. O Brasil, ele é um dos países mais ansiosos do mundo. O ano passado, em 2024, o SUS, né, atendeu mais de 671 mil pessoas com problemas de ansiedade, 14,3% maior do que o ano anterior de 2023. Então daí, meus irmãos, e piorou o quadro depois da pandemia. E os alvos dessa ansiedade são mulheres, jovens de 18 até 24 anos. Olha que sério essa estatística nos mostra. Cada vez mais nós estamos sofrendo por ansiedade mais cedo. Aquela ansiedade que antecede um evento importante na nossa vida, ela é natural. Um exemplo, se eu vou fazer amanhã uma prova para tirar a habilitação, vocês acham que a gente vai dormir tranquilo? Que vai amanhecer o dia cantarolando, sem preocupação nenhuma? Não vai. Nós vamos ter ali que talvez até uma leve diarreia ali, uma ansiedade, as mãos suando, né, a nossa testa aqui ficando suada, mesmo no frio, porque são sintomas da ansiedade. E essa ansiedade que antecede um evento importante, ela é natural, faz parte. Agora, aquela ansiedade que me impede de fazer as coisas, que me traz uma preocupação, que eu perco o sono, que eu começo a perder peso, que eu começo a ter ali alguns tiques nervosos, de puxar cabelo, morder o canto da boca, né, de dar ali coceiras na pele, aí é um ponto da gente acender o nosso painel de alerta. Porque essa ansiedade, ela diz assim, que ele é resultado da nossa preocupação em ter e não em ser. Cada vez mais cedo, nossas crianças, os nossos jovens têm acesso às redes sociais cada vez mais cedo. E o que a gente vê em rede social é o bonito, é o belo, é o eu tenho. Nossa, olha, conquistei aqui essa Mercedes, conquistei aqui essa Land Rover. Nossa, olha, tô viajando lá para a Grécia. E isso, quando a gente não tem uma confiança nos nossos valores morais, a gente acaba virando um escravo desses estímulos de consumo. E aí, nossa, olha,
Todo mundo fala que para eu ser feliz eu preciso de ter essas coisas. O que a gente faz? Trabalha, 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 deixa de lado o que verdadeiramente importa, que é a nossa família, que é a nossa saúde, que é o nosso prazer, que é o nosso bem-estar. E aí trabalha, trabalha, trabalha. Poxa, eu não consigo alcançar isso que tá todo mundo tendo, que as pessoas dizem que eu preciso ter para eu ser feliz. E aí a gente não consegue alcançar, a gente fica ansioso. Nós vamos caindo nessa armadilha que os espíritos inferiores, que não quer o avanço do nosso planeta Terra, fica jogando aí essas armadilhas e a gente vai, é meio desavisado, meio inconsciente, meio ali na ignorância e cai nessas armadilhas. Tanto é que o antídoto contra a ansiedade, ela fala aqui que é uma atitude a gente precisa manter uma atitude equilibrada diante dos impositivos da sociedade. E o antídoto é a confiança e a entrega em Deus. Quando nós temos a confiança nos nossos valores éticos morais, a gente sabe que eu não preciso ter aquilo para eu ser feliz, porque a minha felicidade ela tá desvinculada das coisas materiais. Quando nós temos essa crença, essa confiança, essa entrega nos desígnios das leis de Deus, a gente sabe disso. Logo, a gente fica vacinado contra esses impositivos da sociedade. E nós, meus irmãos, como público-alvo da ansiedade está cada vez mais novo, nós precisamos, enquanto pais, enquanto responsáveis, enquanto educadores, independente do papel que a gente tem, fornecer recursos, fornecer ferramentas, fornecer bons exemplos para que os nossos jovens, eles criem esse antídoto contra esses impositivos da sociedade. Os nossos jovens, eles estão muito suscetíveis e eles são uma presa fácil para esses espíritos inferiores que não tem compromisso com o avanço do nosso planeta. E aí fica colocando conceitos deturpados aqui, conceitos deturpados ali, usa uma figura bonita, uma figura eloquente, uma figura com grandes seguidores nas redes sociais e fica ali e magnetiza de verdade os nossos jovens. E aí se a gente não oferece esses recursos, o que são esses recursos? O que são essas ferramentas? Ora, é um bom exemplo, é um adulto sabendo lidar com essas crises de ansiedade, é um adulto sabendo que sabe lidar com esses impositivos, que sabe que o que ele verdadeiramente é o que ele conquistou com a sua inteligência, é o que ele conquistou com a sua moral e não as coisas que ele tem. É o seu adulto de referência ter essa postura diante desses impositivos, é ser levado à evangelização numa casa espírita ou em qualquer templo religioso que seja. A gente não pode deixar os nossos jovens, as nossas crianças destampados, descobertos sobre esses impositivos da sociedade. É verificar o que eles assistem na rede social, é saber verificar mesmo o histórico de pesquisa ali que ele faz no seu computador. Eu tô dando aula para jovens do 5º ano e eu percebi, tem uns 20 dias que eu tô observando eles falando umas coisas. Deixa eu ver se eu lembro, bailarina caputina, tralalá, tralalé, alguma coisa nesse sentido. E eu não via só um falando, não, eu via vários. E fui pesquisar o que é isso, que vai que alguém me pergunta o que é isso. Meus irmãos, eu fiquei horrorizada. Depois vocês pesquisam. São memes italianos, videozinhos curtos aí no YouTube, que tem disponível no YouTube, que tem mensagens subliminares que ensinam os jovens a serem agressivos, a serem desrespeitosos. Tudo o que os nossos jovens de hoje não precisam. Tudo que não precisa. E aí a gente precisa, então, dar essas ferramentas, blindá-los, para que eles tenham o discernimento de saber o que deve e o que não deve agasalhar no seu sentimento, para não sair compartilhando essas coisas desnecessárias, que pode até, porventura, atrapalhar a reencarnação daquele jovem se ele não tem ali aquela clareza. E quem é que dá a clareza para ele, se não os pais, os educadores, aquele adulto ali de referência? Tudo isso para que eles sejam vacinados contra esse gigante que é a ansiedade. A ansiedade leva até, meus irmãos, ao atentado contra a própria vida, quando a pessoa não consegue lidar com ela. Por isso que não é vergonhoso, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, eu não consigo lidar com essas minhas crises de ansiedade, que tornam-se ataques de pânico, que fazem com que a pessoa prive ali do convívio com as demais pessoas, faz com que a pessoa desenvolva até problema de saúde. E tudo isso, então, se ela não conseguiu lidar,
não é vergonha procurar ajuda de um terceiro, procurar ajuda de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra até, para que ele possa ali receber esse auxílio, procurar o amparo de uma casa, de uma casa espiritual, de um templo religioso, que vai fazer com que a gente eleve o nosso pensamento ao alto e fique em convívio com a espiritualidade superior, que vai nos dar o recurso, que vai nos dar o auxílio, a intuição para saber lidar com esse problema de ansiedade que vem crescendo a níveis preocupantes, né? O que a gente pode fazer então? Eu conheço uma pessoa que ela é muito ansiosa. O que eu posso fazer para auxiliá-la? Que nós possamos entregar mensagens para ela, que a gente possa ouvir o que aquela pessoa está falando, porque talvez alguém que sofre com ansiedade vem desabafar para nós e a gente fica diminuindo, subestimando a dor da outra pessoa. Nós não temos direito algum de subestimar a dor, de subestimar o problema da outra pessoa. Olha, é ela que sabe onde que tá doendo, é ela que sabe o nível da dor. Quando a gente procura médico com alguma dor, né, eles têm ali esqueci agora qual que é o nome, mas eles têm uma escala de dor que vai de 0 a 10 e eles perguntam para nós qual que é o seu nível de dor e a gente vai lá e fala, meu nível de dor é 9, para que eles consigam ter ali forma de agir, qual que é o medicamento que eu vou dar para aquela pessoa para diminuir esse nível de dor que ela tá sentindo, porque eles não dão, não, fala, não, mentira, essa sua dor aí, essa doença só não dá nível de dor 9, não fala isso porque eles não estão na nossa pele para sentir a dor que a gente está sentindo, é o mesmo quando alguém que está doente por esses 2 gigantes que a gente falou, a rotina e a ansiedade, se por acaso vierem desabafar conosco, que nós possamos emprestar os nossos ouvidos para escutá-los com amor, sem julgamento, dando o aconselhamento assertivo para que eles consigam, ao menos, lidar com esses gigantes, né? O terceiro gigante é o medo. Ela diz assim para nós que o medo ele assalta o homem, empurrando para a violência irracional ou amargurando em profundos abismos da depressão. No contexto social injusto, a insegurança engendra muitos mecanismos de evasão da realidade, que dilaceram o comportamento humano, anulando por fim as aspirações de beleza, de idealismo e de afetividade da criatura. Ela diz que esse gigante faz com que a sociedade fique amedrontada. Se a gente for analisar, não é o que nós estamos vendo por aí? Todo mundo amedrontado, com a falta de confiança em Deus. Cuidado a gente precisa de ter, porque ainda mais nós que habitamos um país de terceiro mundo, onde a violência está cada vez atingindo números, né, preocupantes, nós precisamos de ter cuidado. A gente precisa de manter os portões fechados, sim, dificultar um acesso de uma possível violência, mas a gente não pode gerar uma desconfiança, uma maledicência. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, mas para ilustrar essa colocação. Imaginemos o cenário que a gente está vindo para nossa casa, já é mais de 9 horas da noite, e eu entro com o carro na garagem, e aí eu vejo ali uma pessoa desconhecida descendo a rua ali, a gente já começa, o coração já acelera ali, a gente já fica desconfiado e já liga, ô fulano, você viu que tem uma pessoa diferente aqui na nossa rua? Eu acho que é um bandido. Sem nem averiguar quem que é, talvez é um vizinho novo que mudou e você não sabe, talvez é uma visita de algum vizinho seu, e aí a gente vai espalhando, que aí aquele que eu liguei já começa a ligar pro outro, ou já põe num grupo de WhatsApp da rua, olha, tem um bandido da nossa rua. Qual que é o resultado dessa desconfiança em massa, meus irmãos? Provavelmente alguém mais corajoso vai lá, vai sair, vai enfrentar aquela pessoa, talvez entre até em vias de fato, em violência, pronto, compromete a nossa reencarnação por um medo talvez injustificado e uma falta na confiança nas leis de Deus, que é justamente o antídoto contra esse gigante da alma, que a Joana de Ângeles fala que é a fé e a confiança nos desígnios das leis de Deus. Vou fazer um adendo. O medo ele é útil para a nossa sobrevivência. Ele faz com que a gente atice ali o nosso instinto de conservação. Em desequilíbrio, ele causa isso que a gente está falando agora, tá? Porque quando nós temos a confiança nas leis de Deus, a gente sabe que se por acaso acontecer alguma coisa,
nada mais é do que resultado da lei de causa e efeito. Eu vou gostar que alguém me subtraia um bem material que eu lutei horrores para conquistar? Não vou. Mas se eu tenho confiança, se eu tenho a certeza, a clareza de que nós estamos nos esforçando para sermos pessoas boas, cumpridores dos deveres, tanto civis quanto deveres que a nossa consciência nos coloca, ora, se por acaso acontecer, é resultado da lei de causa e efeito. Vou achar ruim? Sem sombra de dúvidas. Mas eu não vou ficar lamentando, desejando vingança, da violência contra aquela pessoa que veio aqui e me subtraiu aquele bem que eu consegui. Porque eu vou entender que se hoje alguém me subtraiu, logo é porque eu subtraí de alguém lá atrás e eu não fiz o processo de reparação da forma adequada, né? Então, por isso que a confiança nos desígnios das leis de Deus é o antídoto contra esse medo e que a gente possa ter cuidado, fazer esse autoconhecimento para que nós possamos identificar se esse medo em nós não está exagerado, não está ficando em desequilíbrio. Quando a gente fica ali até de uma forma obsessiva, nossa, sai de casa, meu Deus, será que eu tranquei todas as 19 janelas, passei cadeado em todas, será que eu liguei o alarme, será que eu acionei ali a cerca elétrica eletrificada? Meu Deus, e aquele apavoramento que faz a gente estar lá quase chegando no nosso destino. Se eu não passei ali mentalmente a imagem de eu fechando ali todas as janelas, ativando todos os sistemas de segurança, faz com que eu volte. Aí nós precisamos ficar atento, porque já está um medo exagerado. Volto a repetir, cuidado, sem sombra de dúvidas, todos nós precisamos ter. E eu tenho um cuidado aqui de que quando eu entro no carro, estando sozinho ou acompanhada da minha filha, a primeira coisa que eu faço é travar ali as portas. Porque se por acaso tiver alguém mal intencionado, querendo fazer alguma coisa, impede, dificulta um pouco. Mas se mesmo assim acontecer, com todo o conhecimento que eu tenho, eu vou entender o recado, que é resultado da lei de causa e efeito, né? E aí, meus irmãos, encaminhando para o último gigante da alma, que é o quarto gigante da alma e o último, que é a solidão. A Joana de Anjos, ela diz assim, que é um espectro cruel que se origina nas paisagens do medo. A solidão é, na atualidade, um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. A necessidade de relacionamento humano, como mecanismo de afirmação pessoal, tem gerado vários distúrbios de comportamento nas pessoas tímidas, nos indivíduos sensíveis. Ela diz que é um gigante que atravanca a evolução do homem, aliando-se ao medo e à ansiedade, isolam-no e empurra aos abismos da amargura e da depressão. Esse tipo de comportamento de solidão, ele é resultado da sociedade competitiva que tem pouco tempo para cordialidade, para aquela cordialidade desinteressada. E aí, aquela pessoa que tem uma dificuldade em relacionamento, aquelas pessoas mais introspectivas, mais tímidas, elas optam por ficarem sós, optam por essa solidão, por conta dessa cobrança que tem da gente ter amigo. Será que é preferível a gente ter 1, 2, 3 amigos de confiança, de que na hora de um problema, na hora de uma necessidade, imediatamente eles vêm aqui à nossa lembrança? Ou será que a gente tem ali 1.000, 2.000 seguidores ali, amigos virtuais, mas na hora da necessidade não tem um com o qual a gente possa ligar, possa contar de fato? É claro que é melhor ter 1, 2, poucos amigos de confiança do que ter relacionamento com várias pessoas, relacionamentos superficiais com várias pessoas que na hora da dificuldade não vai me agregar, não vai me auxiliar em nada, né, meus irmãos? E o que a gente anda vendo é justamente a cobrança do contrário, né? E as pessoas que têm essa dificuldade em fazer novas amizades optam por essa solidão. E aí ela diz assim que esse medo da solidão deve ceder lugar à confiança nos próprios valores. O antídoto é justamente o amor e o serviço ao próximo. A Joana de Anjos, ela tem uma frase que é assim, que só é solitário quem não é solidário. Porque aquela pessoa que ela é fraterna, que ela é solidária, ela pode morar sozinha. Ela pode ser a única
moradora da sua família aqui nessa cidade, mas ela nunca está só, ela nunca está sozinha, porque ela sempre estará na lembrança daquela pessoa que ela ajudou e sempre estará no sentimento de gratidão daqueles a quem ela estendeu a mão, daqueles a quem ela foi solidária. Por isso, dessa frase da Joana de Ângeles, o solidário, ele jamais está solitário, porque vez ou outra alguém lembra e emite para ele vibrações de amor, vibrações de gratidão, boas vibrações, e ele recebe aquilo ali aonde ele estiver. Porque esse é o resultado de ser fraterno, de ser solidário, né? Ela diz que a solidão ela pode ser preenchida pelo amor, seja por meio de cultivo de relações saudáveis ou pelos serviços altruístas. A caridade e o envolvimento com causas nobres ampliam o senso de pertencimento e a conexão com os outros. Olha que interessante isso, não é, meus irmãos? Então, se por acaso nós estivermos, quando a gente for fazer aquele exercício do autoconhecimento, que eu imagino que todos nós espíritas, vez ou outra, já fizemos, ainda vamos fazer ou já está em continuidade. A gente identificar que nós estamos sendo bombardeados por algum desses gigantes da alma, a rotina, a ansiedade, o medo ou a solidão, que nós possamos nos respaldar nesses antídotos que a Joana de Ângeles fala aqui para nós, né? E tentar vencer, não deixar com que eles atravanquem, não deixar com que eles tornem mais lenta a nossa caminhada rumo à plenitude, que é o objetivo ao qual todos nós fomos criados, né? Que é atingir essa plenitude, que é esse sentimento de ser pleno, de ser feliz, de sensação e a certeza de dever cumprido, né? Porque ela fala assim para nós que esse caminho da evolução, ele passa pelo desenvolvimento da consciência e pelo nosso aprimoramento moral, que nos ajuda, e é isso que vai nos ajudar a enfrentar esses gigantes da alma com coragem e com sabedoria. Porque, meus irmãos, nós estamos aqui nesse planeta Terra com um único objetivo, que é o de reparação das nossas faltas passadas e das nossas faltas que a gente continua aqui fazendo, né? Se a gente tá ali meio desavisado, é essa reparação. E essa reparação, ela se dá com as nossas, o nosso esforço em transformar aquelas nossas oportunidades de melhoria que nós identificamos através do processo do autoconhecimento em virtude. E esse processo, ele não é um processo rápido, não, ele é um processo moroso, ele é um processo que demora, ele é um processo que precisa de nós, que solicita de nós uma atenção, um cuidado, um trabalho mesmo, um trabalho assim que requer todas as nossas forças, todas as nossas energias, porque Jesus ele não espera que nós nos tornemos pessoas, espíritos elevados para trabalhar na seara dele, não. Ele conta com a gente do jeitinho que nós estamos. E só por saber disso, faz com que nós nos tornemos felizes. Felizes no sentido, meus irmãos, de saber que, mesmo com as nossas dificuldades, nós podemos trabalhar na seara de Jesus, que Jesus ele conta conosco para ajudar aquela pessoa, para estender a mão daquele ali que está caído, para ouvir aquele que está com necessidade de desabafar. Conta conosco para que nós possamos espalhar palavras de otimismo, palavras de esperança para aquelas pessoas. Conta conosco para que nós possamos levar a comida, o alimento que vai sanar ali a fome daquela pessoa, a bebida que vai sanar ali a sede daquela pessoa, porque o que nós pudermos fazer em benefício do outro, meus irmãos, nós estamos sendo trabalhadores da seara de Jesus. E nessa fase que o planeta está passando de mundo de prova e expiação para regeneração, qualquer ajuda nesse sentido, ela é bem-vinda. Qualquer ajuda no sentido material e no sentido moral, de emitir bons pensamentos, boas vibrações, de esforçar para manter o teor dos nossos pensamentos sempre em coisas boas,
já é de bom tamanho, porque a espiritualidade superior, ela vai usar desses nossos momentos de ajuda, desses nossos momentos de lucidez, para auxiliar no amparo aqueles irmãos que estão desencarnando por violência. Ora, quem iria imaginar que em pleno ano de 2025 ia ter guerra, ia ter confronto entre países, crianças morrendo porque um grupo não deixa a ajuda humanitária chegar. E aí cada vez que a gente faz prece por essas pessoas, faz prece por esses governantes, a espiritualidade superior está utilizando dessas energias para alimentar a coragem, para alimentar a resignação, para ir lá tirar esses governantes durante o sono, para levá-los no mundo espiritual, para chamá-los ali para a atenção, para que eles possam ali colocar a mão na consciência e ver o mal que está ocasionando, né? Então, meus irmãos, de qualquer forma que a gente puder auxiliar, a nossa ajuda, ela é bem-vinda para a espiritualidade superior. E também nos ajudando, né? Que nós possamos também nos ajudar a identificar qual desses gigantes da alma que está atrapalhando a nossa evolução e atuar imediatamente com o antídoto. Igual se por acaso a gente é picado por um escorpião, com certeza a gente não vai procurar um hospital para aplicar em nós o antídoto imediatamente, que nós possamos então utilizar desses antídotos imediatamente, caso a gente identifique que estamos sendo bombardeados por um desses gigantes, né? Eu agradeço pela oportunidade, agradeço pela vibração, que nós possamos, meus irmãos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos vivos, pela oportunidade que temos de sermos participantes da doutrina espírita, que tanto nos consola, que tanto nos direciona, né, as nossas tomadas de decisão, e que possamos ser agradecidos e colocar essa gratidão em forma de trabalho, em forma de serviço em favor do nosso próximo, né? Muito obrigada, tenhamos aí uma excelente restinho de noite e fiquemos na paz do nosso divino amigo Mestre Jesus. Até uma próxima, meus irmãos.